Olá, alunos do cursinho, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam assistindo, espero que vocês tenham resolvido as questões, tá? Espero que tenham conseguido facilitar a vida de vocês com as aulas. E hoje a gente vai continuar equilíbrio químico, tá? É um conteúdo que a gente não encerrou na aula passada, a gente fez uma introdução, resolveu 2 questões, e hoje a gente vai dar continuidade nesse conteúdo, tá? Meu nome é Janês Inês e bora lá para a aula de hoje. Gente, nós começamos a aula de hoje falando sobre uma introduçãozinha que eu dei na aula anterior. Equilíbrio químico, o que é equilíbrio? Equilíbrio é quando nós temos uma reação que pode acontecer de forma direta e inversa, ou seja, uma reação reversível. É quando a velocidade dessa minha reação direta é igual à velocidade da minha reação inversa. E eu falei para vocês o seguinte, que tudo tende ao equilíbrio. Tudo no universo tende ou quer ou almeja chegar no equilíbrio. Porém, quando a gente consegue chegar nesse equilíbrio, a gente não permanece nele para sempre, tá? Não é para sempre que a gente vai permanecer nesse estágio de equilíbrio, tá? Acontecem coisas à nossa volta que perturbam esse equilíbrio. E é disso que a gente vai falar um pouquinho, sobre a perturbação do equilíbrio, só que nesse caso no sistema, tá? E para entender sobre essa perturbação do equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Le Chatelier, que ele foi quem estudou essa parte da química. Ele fala que quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir novamente o equilíbrio. Então, esse meu equilíbrio ele pode ser perturbado, ele em algum momento ele vai ser perturbado. Só que, segundo Le Chatelier, a própria reação, o meu próprio mecanismo, vai tender a se organizar e voltar ao equilíbrio novamente. Eu vou tender a me organizar e suprir aquela necessidade do que faltou, do que foi retirado, para poder voltar e atingir novamente o nosso tão sonhado equilíbrio, bom? Então, existem fatores que alteram o equilíbrio químico. Quais são esses fatores? Bom, nós temos 3. Primeiro deles, concentração de substâncias participantes na reação. Quando eu falo de concentração de substâncias participantes na nossa reação, eu estou falando de reagentes e eu estou falando de produtos, tá bom? Então, quando eu falar de substâncias, tanto pode ser reagente como pode ser reagente, produto. Outra coisa, essa concentração de substâncias tanto pode ser adicionada como pode ser retirada, tá bom? Segundo fator que altera o nosso equilíbrio, temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu vou deslocar, eu vou perturbar o meu sistema. Se eu diminuo a temperatura, eu também vou perturbar o meu sistema. E terceiro ponto, pressão, tá? Se eu aumento a pressão ou se eu diminuo a pressão, eu também tenho uma perturbação aí do meu equilíbrio. Professora, só são esses 3 pontos que perturbam o equilíbrio? Somente, tá? E catalisadores, vai aparecer para confundir vocês. Catalisador não desloca equilíbrio, não perturba o equilíbrio. O catalisador ele só tem uma função na reação. A única função do catalisador na reação é acelerar o processo, tá? Nada mais, só isso que ele vai fazer. Então, nós vamos estudar aqui como cada um desses fatores vão alterar aqui a nossa perturbação, o nosso sistema. Concentração. A variação da concentração dos participantes da reação provoca um reajuste espontâneo nos componentes. Quando a gente adiciona uma substância, vamos imaginar, gente, nós temos um sistema em equilíbrio, ele está lá bonitinho em equilíbrio. Quando eu adiciono uma substância, eu estou perturbando esse equilíbrio. Então, a minha própria reação vai ser deslocada no sentido de consumir esse meu reagente ou esse meu produto que foi colocado para consumi-lo, porque eu adicionei alguém que eu não estava precisando. Então, eu preciso consumir aquilo que foi adicionado para poder voltar a ter o meu equilíbrio novamente. Então, se eu adiciono alguma substância, o meu equilíbrio vai ser deslocado no sentido de consumir esse meu reagente ou esse meu produto que foi adicionado. Se eu retiro alguma substância, gente, vai ficar faltando. Então, o meu equilíbrio vai ser deslocado no sentido de produzir aquilo que faltou. Eu retirei alguma coisa, então eu vou produzir o que está faltando para poder voltar ao ter o meu equilíbrio novamente. Por exemplo,
Nós temos aqui uma reação genérica, e nessa nossa reação genérica, nós temos a substância A mais a substância B em equilíbrio, formando C mais D, tá? Então, adicionamos A. Então, A foi adicionado. Aumentei aqui a concentração de A. Toda vez que você adicionar uma substância no meio em equilíbrio, o equilíbrio será deslocado para o outro lado. Como é que eu vou saber qual é o outro lado? O outro lado da seta. Então, nós temos, adicionei A, o meu equilíbrio vai ser deslocado no sentido de produzir B, C e D. Por quê? Porque eu quero consumir A. Eu adicionei A sem necessidade, eu estava em equilíbrio, mas como eu adicionei, eu vou produzir agora mais C e D para consumir o que foi adicionado. Então, o equilíbrio desloca no sentido direto, ou seja, o equilíbrio se desloca para a direita ou o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos, tá? Vamos imaginar outro caso. Retirei A. Se eu retirei A, eu estava em equilíbrio, estava tudo bonitinho, certinho. Retirei A, faltou. Se faltou, eu quero repor o que está faltando. Então, meu equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o que falta. Então, meu equilíbrio se desloca para a esquerda ou meu equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes, tá? Então, toda vez que a gente adiciona um participante, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário. Toda vez que eu retiro um participante, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado. Pausa, volta ao vídeo e anota essa informação, tá? Muito importante, vocês não podem esquecer. Toda vez que a gente tem a adição de um participante, o equilíbrio desloca para o lado contrário. Toda vez que a gente tem remoção de um participante, o equilíbrio desloca para o mesmo lado que está sendo removido. Aí a gente tem aqui uma imagenzinha. Ó, a gente estava em equilíbrio. E eu adicionei um participante. Eu estava em equilíbrio, adicionei C mais D, então meu equilíbrio vai deslocar no sentido de consumi-los, tá bom? Então, vai ser adicionado, vai ser deslocado sempre para o outro lado. Aqui, eu tinha um equilíbrio, foi adicionado A mais B, e o equilíbrio vai ser deslocado agora no sentido de produzir C mais D, ok? Então, tanto faz eu adicionar de um lado como adicionar do outro, vai acontecer a mesma coisa. Quando eu adiciono do lado, eu vou tentar consumi-lo para que meu equilíbrio volte a ser como era antes, tá? Tenha o mesmo equilíbrio. Temperatura. Como é que a temperatura favorece ou desloca o nosso equilíbrio ou perturba o nosso equilíbrio? Bom, na temperatura, nós vimos que nós temos dois tipos de reações. Nós temos uma reação endotérmica e nós temos uma reação exotérmica. O que é uma reação endotérmica? É uma reação que absorve energia. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que libera energia. Tá, nós só temos dois tipos de reações na termoquímica. Tudo bem. Então, nós podemos aumentar a temperatura, diminuir a temperatura ou manter a temperatura constante. Mantendo a temperatura constante não vai mudar nada. Agora, se a gente aumenta a temperatura, pensa comigo. Se eu aumento a temperatura, a reação endotérmica vai ter mais temperatura para ser absorvida, ela acontece mais rapidamente, tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente desloca o equilíbrio para o lado endotérmico, tá bom? Quando a gente diminui a temperatura, a gente favorece a reação exotérmica acontecer. Por quê? Porque se eu diminuo a temperatura, como o meu sistema, como a minha reação quer liberar energia, ela vai ter mais espaço para liberar. Lembre-se, um calor sempre vai do corpo mais quente para o mais frio. Se a temperatura do meu ambiente for muito alta, a minha reação exotérmica vai ter dificuldade de acontecer, tá? Então, se eu diminuo a temperatura do meu sistema, eu facilito essa liberação de energia da minha reação exotérmica. Então, lembre-se, aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica. Diminuição da temperatura, favorece a reação exotérmica. Professora, como é que eu vou identificar que a minha reação é endo ou se ela é exo? Variação de entalpia. Quando a gente tem variação de entalpia positivo, reação endotérmica. Variação de entalpia negativo, reação exotérmica, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o nosso exemplo.
Nós temos uma reação acontecendo e nós temos o que nós chamamos de variação de entalpia. Observa o sinal. Tem algum valor? Não tem. Se não tem nenhum valor, simboliza que é positivo. Positivo é endotérmico. Então, sempre o valor que vier vai ser quem? Vai ser simbolizado da nossa reação direta. Então, isso simboliza que a nossa reação direta é endotérmica e a reação inversa vai ser sempre o contrário, então será exotérmica, tá bom? Então, se a gente aumentar a temperatura do sistema, vocês têm que lembrar, tá? Pausa aí, anota. Aumenta a temperatura, favorece o sentido endotérmico. Então, aumentar a temperatura, o sentido endotérmico é o sentido direto, ó, desloca para a direita ou desloca para os produtos, tá bom? Agora, redução da temperatura favorece o lado exotérmico. Se eu reduzir a temperatura, o meu equilíbrio vai ser deslocado para o lado contrário, ou para o lado dos reagentes, ou para a minha esquerda, tá bom? Temperatura, só isso, gente. Só lembrar, positivo é endo, negativo é exo, tá bom? Pressão. Pressão e volume, eles são inversamente proporcionais, tá, gente? Só já deixando claro isso. Então, uma coisa que vocês podem associar para lembrar que fica mais fácil, tá? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, a gente coloca PV, PV. Mudar de cor. Então, quanto maior a nossa pressão, menor é o nosso volume. Isso aqui vai ajudar bastante vocês. Quanto menor a nossa pressão, maior o nosso volume. Aprendi isso, aprendi quem desloca quem para onde, tá? Então, se eu conseguir aprender isso, então eu consigo aprender como é que vai ser deslocado o nosso equilíbrio em relação à pressão. Aumento da pressão, desloca o nosso equilíbrio para onde tem menor volume. Diminuição da pressão, desloca o nosso equilíbrio para onde a gente tem maior volume, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês. Aumento da pressão, desloca o equilíbrio para o lado de menor volume, ou seja, menor número de mols. Vou já explicar para vocês como é que a gente relaciona o volume com o número de mols. E diminuição da pressão, desloca o equilíbrio para o lado de maior volume, tá? Maior número de mols, ok? Justamente o que foi falado, ok? Então, vamos ver, anota isso também, tá? É muito importante. E a gente tem aqui o seguinte. Quando a gente estuda gases, a gente estuda que um mol, tá? Não precisa nem ser gases para essa relação. Um mol corresponde a 22,4 litros, tá? É uma coisa que a gente estuda na CNTP. Uma sigla que a gente tem, a gente vê que um mol simboliza 22,4 litros. Quanto maior o número de mols que a gente tem, maior o nosso volume, tá? Então, aqui, ó, como tá bem simbolizado para vocês, quando não tem nenhum coeficiente estequiométrico, simboliza que tem 1 mais 3 eu tenho 4. Então, eu tenho 4 molos gasosos. Nos meus produtos, eu só tenho 2. Então, aqui eu tenho reagentes e eu tenho produtos. A gente tem um lado com maior volume, a gente tem um lado com menor volume, tá? Observação, pressão, você só vai olhar substância no estado gasoso, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente desloca? O que vocês vão fazer? Aparecer deslocamento de pressão, então vocês vão fazer a nossa regrinha, PV. PV e PV, pressão e volume. São o quê? Inversamente proporcionais, tá? Então, quanto maior a minha pressão, menor o meu volume. Quanto menor a minha pressão, maior o meu volume. A gente tem dessa forma. Então a gente tem como determinar como varia, como vai deslocar? Tem sim.
Se eu aumento a pressão, desloca para onde eu tenho menor volume. Se eu diminuo a pressão, desloca para onde eu tenho maior volume. Então, vamos dizer que a gente tem aqui, ó, aumento da pressão. Aumentei a pressão, o meu equilíbrio será deslocado para onde, ó? Vamos olhar para essa primeira seta aqui, ó. Aumentei a pressão, desloca para onde eu tenho menor volume. Onde eu tenho menor volume? Nos produtos. Então, meu equilíbrio vai ser deslocado da esquerda para a direita, tá? Ou no sentido dos produtos. Então, desloca-se no sentido direto, tá? Como tá aqui. Agora, se a gente diminuir a pressão, o que acontece? Diminui a pressão, ó, olha para a minha segunda seta. Diminui a pressão, o equilíbrio desloca para onde eu tenho maior volume. Maior volume eu tenho nos meus reagentes, então o equilíbrio é deslocado para a esquerda ou no sentido dos reagentes, tá bom? É só deslocamento de equilíbrio, gente, tá? Quem quiser, tira uma foto, print, pausa o vídeo e anota. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, professora, mas se a gente tiver valores iguais, o que vai acontecer? Então, a gente pode ter a equação genérica, A em equilíbrio com B. A questão me diz que ambos estão no estado gasoso. Eu tenho o coeficiente estequiométrico 2 e eu tenho o coeficiente estequiométrico 2. E aí eu digo, aumentei a pressão, o equilíbrio será deslocado para onde? Você vai ver. Aumentei a pressão, vai para onde eu tenho menor volume. Mas onde eu tenho menor volume? Observe. Reagente eu tenho 2, produtos eu tenho 2. Então, o meu volume, qual é o meu maior volume? É 2 ou 2? Nenhum. Então, o equilíbrio não é deslocado. Nesse mesmo exemplo, se eu digo o seguinte, se eu diminuir a pressão, meu equilíbrio é deslocado para onde? Diminuir a pressão, desloca para onde eu tenho maior volume, tá bom? Mas quem é maior, 2 ou 2? Nenhum. Então, não é deslocado, tá bom? E aí a gente vem para o catalisador. Gente, o catalisador, como eu falei para vocês, ele só diminui o tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio, mas ele não altera o rendimento obtido, tá? Ele não vai render mais e o catalisador também não vai deslocar o equilíbrio, ó. Nós temos uma reação acontecendo, esse traço aqui completo é da reação sem catalisador e o tracejado é com o catalisador. Com o catalisador, vai chegar no equilíbrio mais rapidamente, mas nem por isso vai dizer que eu formo mais produtos, tá? Ele só acelera a reação, ele não vai perturbar a nossa reação, não vai fazer nada de extraordinário, só acelera, ok? Não esqueçam disso. E a gente tem também aqui um exemplo de gráfico onde a gente perturba, tá? O que acontece? Ó, nós temos aqui uma reação, observe, nós temos 2NO2 em equilíbrio com N2O4, ou seja, 2 dióxido de nitrogênio em equilíbrio com tetróxido de nitrogênio. E diz o seguinte, o gráfico concentração versus tempos a seguir apresenta alterações nas concentrações das substâncias a pressão constante, tá? Então, o que acontece? Nós temos um equilíbrio, tá? Nós temos uma concentração, aqui. Nós temos uma concentração, aqui é o nosso reagente, nosso gráfico, aqui é o nosso produto, tá? Reagente eu tenho, produto eu não tenho. Meu reagente foi consumido e o meu produto foi formado. Chegou num ponto onde atingiu o equilíbrio, ó, não variou mais. Então, aqui eu tenho, nesse instante, o equilíbrio foi atingido pela primeira vez, tá? Aqui simbolizado bonitinho. Permaneceu por um tempo em equilíbrio. E aí, o que foi que aconteceu? Aumentei de uma vez a essa concentração aqui. Então, eu posso dizer que eu adicionei, ó, N2O4, tetróxido de nitrogênio. Quando eu adiciono essa substância, o que acontece com a perturbação? O equilíbrio vai ter que deslocar para o outro lado, para poder consumir o que foi adicionado. Então, ó, ele vai ser deslocado para o outro lado, vai haver uma maior formação dos meus produtos e vai ser consumido o meu reagente. Então, ele vai ser consumido
e vai formar o meu produto até chegar no outro ponto aqui, ó, que vai ficar estável. E nesse instante nós atingimos um novo equilíbrio, tá bom? Aqui nesse caso também a gente pode levar em consideração a pressão, tá? Nós temos aqui uma reação e eu posso dizer o seguinte: aumentei a pressão. Então, tem uma pressão X e nesse equilíbrio essa pressão ela foi aumentada. E eu posso perguntar para onde o equilíbrio desloca. O que que a gente vai olhar? A gente vai olhar a reação gasoso e gasoso. Depois disso, nós vamos olhar o número de mols. Nos reagentes eu tenho 2 e nos produtos eu só tenho 1, porque quando a gente não tem ninguém, simboliza que tem 1. Se eu aumentei a pressão, lembra, pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, o equilíbrio vai deslocar para onde eu tenho menor volume. Onde eu tenho menor volume? Nos produtos. Então, o equilíbrio será deslocado para a direita, tá bom? Então, eu gosto dessa parte de equilíbrio. Acho ela simples, fácil. E se vocês aprenderem as regrazinhas, a gente consegue determinar facilmente, tá bom? Então, anota os pontos importantes e resolvam bastante questão, tá? E, falando nisso, a gente vai resolver aqui duas questõezinhas. Primeira questão, a questão do Enem, tá? Que diz o seguinte: a hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, etc. ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorre uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Nós temos um equilíbrio aqui. E aí diz, a alteração na concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do quê? Primeira coisa que a gente tem que saber, o que foi que aconteceu com a concentração de hemoglobina oxigenada? Gente, nós temos uma mania de ler e não entender as coisas. Então, quanto mais a gente pratica a leitura, mais a gente consegue compreender. A prova de química não é difícil, o que é difícil é interpretar as questões do Enem, o que os alunos acham difícil, tá? E essa dificuldade de interpretação é pela falta de leitura justamente, mas se vocês observarem é bem simples, ó. A questão ela é bem clara. Nessas condições ocorre uma diminuição na concentração de quem? De hemoglobina oxigenada. Então nós temos um equilíbrio e hemoglobina oxigenada, ó, ele me dá aqui quem é ela e a gente vai saber que aconteceu a diminuição da hemoglobina oxigenada. Aí nós temos a alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue. Ocorre por causa do quê? Vamos lá saber. Letra A, elevação da pressão arterial. Vamos mudar de cor aqui para a gente analisar. Gente, lembra, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, elevação, aumento. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio é deslocado para onde eu tenho menor volume. Então, vai ser deslocado dessa forma. Então, vamos ver aqui no nosso equilíbrio. Reagentes, não tenho ninguém, HB eu tenho 1, no oxigênio não tem ninguém, também tenho 1, e aqui eu vou ter 1. Então, de reagentes, eu vou ter quantos mols? 2. Tá? De reagentes, eu vou ter 2. De produtos, eu vou ter quanto? Somente 1. Então, onde eu tenho menor volume? No 1. Então, se eu aumento a pressão, o equilíbrio seria deslocado para a minha direita, aumentando a concentração de hemoglobina e não diminuindo. Então, eu posso dizer que a letra A está errada, tá? Vou tacar tudo aqui. Letra B, aumenta a temperatura corporal? Gente, me deu variação de entalpia? Não me deu. Então, não tem como dizer se vai deslocar para um lado ou para o outro. Não me deu variação de entalpia, tá? Então, não pode ser. Já elimino letra B também. Redução da temperatura do ambiente. Temperatura a gente não tem como determinar. Letra D. Queda da pressão parcial do oxigênio. Vamos ver. Ó. Pressão diminui. Se a queda diminuir, volume vai aumentar. Então, o equilíbrio vai deslocar para onde tem maior volume.
Vamos ver aqui. A gente determinou que reagentes a gente tem 2 mols e produtos a gente só tem 1 mol. Então, o equilíbrio desloca para onde, professora? Ó, queda da pressão aumenta o volume. Onde eu tenho maior volume? No meu reagente. Então, eu vou consumir minha hemoglobina oxigenada, diminuindo sua concentração para formar quem? Hemoglobina normal e oxigênio, tá? Se eu reduzo, gente, a concentração de oxigênio, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado. Então, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a questão me diz que está acontecendo uma diminuição na concentração dessa hemoglobina oxigenada, tá bom? Então, a gente pode dizer que letra certa é letra D. Letra E diz diminuição da quantidade de hemácias. Gente, não é porque eu fui numa montanha que minhas hemácias vão diminuir ou vão aumentar, porque se fosse assim, a gente nem poderia subir em uma montanha ou fazer alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, a letra certa é a letra D. E com isso, gente, eu deixo para vocês fazerem em casa mais exercícios, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que tenham compreendido, espero que tenham anotado. Se não anotarem, voltem na aula e anotem tudo, é muito importante. Resolvam muitas questões, coloquem assim, equilíbrio químico, lei de Le-Chatelier ou deslocamento de equilíbrio. Resolvam questões, resolvam exercício. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.